Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, porque é mais fácil de achar. Bem, não é segredo para ninguém que me conhece, que para mim o maior dos heróis o maior de todos, é o Capitão América. Tem um monte de motivos para achar isso, né? Inclusive eu tenho uma tatuagem dele aqui no ombro, né? E que se eu pudesse me transformar num super-herói, certamente eu gostaria de me transformar no Capitão América. Então, esse é um vídeo que eu faço com o maior prazer. É muito interessante a ideia aqui, que é o seguinte, né? Basicamente, o contexto do que os autores propõem é como é que nós conseguimos mobilizar estudantes universitários, por exemplo, a se enfocarem, prestarem atenção, se interessarem por fisiologia. E aí, basicamente, a ideia que eles têm é que fazer uso dos ícones, dos personagens da cultura pop, aqueles personagens de que esses alunos aí que não têm tanto interesse para a fisiologia amam. E aí ele faz o seguinte, né? Se nós vamos pegar então uma coisa que a gente pode pegar são os super-heróis, né? Porque tem feitos humanos, capacidades super-humanas e tentar estudar aquelas capacidades. Então, basicamente é isso que eles fazem com o Capitão América. E, claro, que é uma coisa muito bem feita, é que eles pegam, por exemplo, o que o Capitão América, naquele primeiro filme, né, Capitão América 1, que é como é que fala? O primeiro Vingador. Então, naquele Capitão América 1, primeiro Vingador, aparece algumas coisas que ele faz, e a partir daquelas coisas, né, por exemplo, a velocidade com que ele corre, as frases com que ele diz, né, os saltos que ele dá, eles vão calculando quais seriam as capacidades físicas para que alguém tivesse aquilo. E ao mesmo tempo, portanto, vão ensinando sobre metabolismo, sobre sistema cardiovascular, sobre tipos de fibra, sobre fadiga para os estudantes. Então, é um trabalho bastante interessante, né? Então, teoricamente aqui, né, quando você pega a parte respiratória, cardiovascular, né, fibra muscular, neural. Então, aí eles usam o símbolo aqui do Capitão América, né? Então, eles vão falar algumas coisas como capacidade mitocondrial aumentada, né? Tamanho das mitocôndrias, densidade, né, aumentada de mitocôndrias, aumento do coração, aumento do tamanho das fibras, aumento da densidade capilar. Mas não é só isso, tá? Então, o artigo começa, né? Eles vão falando lá, a ideia do fantástico, né? A ideia do fantástico tem longa história na literatura, vai indo desde os tempos lá dos deuses gregos, das mitologias, né? Tempos ancestrais, onde se falava de deuses ou semideuses, né? Aí ele fala do tempo moderno, século XIX, ali, 18, 19, né? De maneira similar, os novelistas do século XIX e XX têm sua influência, na literatura, na cultura. Aí ele cita, por exemplo, Mary Shelley, do Frankenstein, Júlio Verne, né, tem várias histórias, né? Volta ao Mundo em 80 Dias, do Capitão Nemo, lá do submarino, do Nautilus, tem um monte de história, né? E fala do Edgar Rice Burroughs, do Tarzan, né? Então eles falam que esses indivíduos, né, entre outros, pode ser dito que eles fizeram a fundação do período que depois veio, que era a Era de Ouro dos quadrinhos, que foi de 1930 ao início dos anos 50. Né? Eles introduziram os personagens, os ícones, né, esses personagens icônicos, cujas histórias continuam sendo contadas hoje no cinema. Né? Então, você pegar aí da Mary Shelley, que foi inclusive uma aposta que eles fizeram, né? Ela e o marido dela lá, que era o maluco lá, o poeta, né? Me foge o nome, já lembro do nome do marido dela lá, né? Que era o doidão e tal. E os outros escritores, para quem, uma disputa para quem fazia o melhor livro, a melhor história. E ela ganhou, né, com a história do Frankenstein, né, o Prometeu moderno. Então, e aí vai. Né? Então, inerente a essas ideias dos personagens icônicos, essa ideia que o herói se torna mais do que um homem. Né? Ele se torna mais do que ele é, mais que um homem. Então, aí ele fala, por exemplo, na introdução, cita o Tarzan do Macaco, que é provavelmente o personagem que teve maior longevidade aí desde o século XX, né? O Tarzan, do Edgar Burroughs, que é um protagonista que a gente, como a gente sabe, quem estava acostumado, ele superou a adversidade, foi criado, né? Os pais foram mortos, e ele foi encontrado por uma gorila fêmea, foi criado por uma gorila fêmea, conseguiu sobreviver entre os gorilas e desenvolveu capacidades, né, apesar de humano, otimizou ao máximo aquelas capacidades humanas dele, de modo a se tornar o herói conhecido como Tarzan. Né?
Então, ele é um exemplo perfeito da adaptabilidade inata da biologia humana normal, adquirindo o que poderíamos considerar habilidades super-humanas, ainda que dentro de algo puramente natural, né? Então, ele fala que os novelistas de gênero também criam seus personagens com capacidades físicas, fisiológicas estranhas, ou que são obtidas com coisas científicas, ou coisas de outro mundo, extraterrestres, né? Aí ele fala do Frankenstein de Mary Shelley, né, que foi criado como uma ciência, mas uma ciência arcana, aquela coisa da eletricidade, né? E ele fala que, ele até comenta, ironicamente, o monstro acaba sendo mais humano que seu criador, depois, e pode ter alcançado o status de super-herói, né? Aí ele fala, na literatura fantástica, os super-heróis geralmente ganham suas habilidades e de variadas maneiras, normalmente de modo acidental, através de questões químicas, radiação, ou agentes do outro mundo. O Lanterna Verde é o caso de um, que é da DC, é o caso que eu me lembro aqui de um agente do outro mundo. Ah, o marido da Mary Shelley, olha como veio aqui, Lord Byron, tá? Lord Byron. Então, tem várias coisas, né? O Super-Homem é um cara de outro mundo, mas ele só é poderoso porque o sol da Terra é amarelo, o sol deles em Krypton era vermelho. Outro dia até vi uma brincadeira aqui, não, um vídeo muito rápido do YouTube, onde o Super-Homem meio que matava todos os Saiyajins e o Goku usava aquele poder dele de teletransporte, levava o Super-Homem para o mundo vermelho, sol vermelho, chegava lá, você me dá um chute na bunda do Super-Homem bem devagarzinho, o Super-Homem ficava todo morto lá, cheio de kryptonita, né? Então, enfim, quer dizer, cada um tem uma característica, né? Aí ele começa a falar do Capitão América. Ele cita, ó, em sua origem cinematográfica, Capitão América também conseguiu habilidades por meio de um experimento misterioso, que era lá o soro do super soldado. Eu não sei, eu não lembro, tá? Os gibis, cara, de 1940 e pouco, mas eu já vi gibis onde relatava essa história original. Eu sei que eles tomavam o soro do super soldado, que era um cientista alemão dissidente, etc, etc. Mas eu não lembro porque no filme da Marvel tinha também aquela questão dos raios Vita, né? Então eu preciso voltar para ver se o soro do super soldado ele realmente foi ativado pelos raios Vita, raios Vida, assim como no filme, né? Então ele fala, o soro do super soldado mais os raios Vitas foram o necessário para ele criar o herói. Então ele fala que depois que se foi transformado, o Capitão América realiza vários feitos heróicos, como por exemplo, né, o filme é de 2014. Não, desculpa. O primeiro filme não. O filme, o primeiro Capitão América, o primeiro Vingador é de antes, mas ele cita aqui de 2014 o Capitão América, o Soldado Invernal, onde o Capitão América faz um treino, né, ali por volta ali em Washington, uma praça ali perto do obelisco lá que tem lá, e ele corre facilmente, inclusive ele encontra o Sam, que vai ser o Falcão depois, né, e ele dá várias voltas em torno da corrida do Sam, e aí ele fala que ele fez 13 milhas, o que dá 20,8 quilômetros, em cerca de 30 minutos. Né? Aí ele falou assim, mas por que a ciência deveria se, os autores vão falar, por que a ciência deveria se preocupar com esses personagens? É exatamente o que eu falei, né? Os adolescentes, os jovens gostam deles e é uma oportunidade de usar os poderes deles a favor da ciência, quer dizer, analisando, fazendo uma análise científica, vamos dizer, real, com instrumentos reais e tal, para que os estudantes aprendam fisiologia e, ao mesmo tempo, se divirtam com seus heróis, né? Então, que existe uma área da pedagogia da ciência que usa símbolos culturais para ilustrar os princípios centrais importantes da sua área. Então, a ideia deles é explorar a fisiologia de um super-herói, pode ser um jeito de popularizar a fisiologia, né? Porque grande quantidade de estudantes consome cultura popular. Aí ele fala, oportunidade para os cientistas dos alunos usando ícones, que a gente já falou, né? Então ele fala, a premissa é que ao conectar a ciência à cultura pop, os estudantes irão aprender princípios de fisiologia humana, aplicando seus conhecimentos em lugares que eles jamais imaginariam que iriam usar, para uma análise de um filme, né? Aí um outro autor que já usa que mecanismo pedagógico, né? O tal de Zer, diz, citado por esses autores, super-heróis podem ser muito úteis para explorar os limites da fisiologia humana e o impacto da tecnologia no treinamento e no desempenho físico. Né? Então, o propósito desse artigo aí, né, desse artigo aqui, Superhero Physiology, The Case for Captain America, quer dizer,
fisiologia do super-herói, o caso para o Capitão América, né? Então, o objetivo desse trabalho é explorar as bases fisiológicas da capacidade física do Capitão América, né? Conforme mostrado no filme, tá? Então, conforme mostrado no filme, Capitão América, o Primeiro Vingador, por exemplo, né? Ou nos filmes da Marvel, demonstrar como educadores podem utilizar, o segundo propósito do artigo, como os educadores podem usar. Então, falar sobre a fisiologia do Capitão América com base no filme Capitão América, o Primeiro Vingador, se bem que ele fala também do Soldado Invernal, a questão da corrida, demonstrar como educadores podem utilizar os ícones da cultura pop, né? Para ajudar no entendimento do desempenho fisiológico normal. Bem, eles podiam ter falado, não falam, né? Eles podiam ter falado que no Soldado Invernal também tem aquela. Soldado Invernal? Ih, não sei, agora já fiquei em dúvida se é Soldado Invernal, aquela cena que ele segura, acho que Guerra Civil, desculpa, né? Aquela cena que ele segura o helicóptero na raça ali. Mas então, já estou misturando mais um filme, né? Então, ele vai falar sobre, primeiro tópico do artigo, né? Soro do super soldado. Quais seriam os mecanismos de ação? Então, ele fala, o raio Vita, ativando o soro do super soldado, teria causado mudanças físicas e fisiológicas que não seriam possíveis com anos de treinamento. Quer dizer, as capacidades físicas que o Steve Rogers, que é o Capitão América original, conseguiu não seriam possíveis com anos de treinamento. Então, o soro provavelmente... O que o soro deve ter feito, né? Se mesmo treinando não chega... Ele provavelmente deve ter causado mutações e alterações significantes na expressão gênica, alterando múltiplas vias envolvendo a promoção de hipertrofia e melhorias de mecanismos estruturais na capacidade metabólica. Então, quer dizer, eles falam o seguinte, olha, muito provavelmente, se fosse possível um soro como o do Capitão América, esse soro deveria ter causado mutações. E essas mutações interferiram tanto na capacidade de hipertrofia do Capitão América, porque ele ganha aparentemente uns 45 quilos, né, no primeiro filme, do que ele era para depois, e isso mexeu na genética dele e na forma que as proteínas são expressas nessa genética. Tá? E aí ele cita, por exemplo, então ele fala assim, o paper considera que algumas das mutações ocorreram com ele, aumentando a performance, diminuindo a fadiga, e olha que interessante, então o que ele vai falar, né, essa alteração genética, não só aumentou a fadiga, não só aumentou a performance, como diminuiu a sensação de fadiga e de superaquecimento. Né? Ou seja, a eficiência do Capitão América metabólica aumentou muito. Então, a ação do soro poderia ter ativado, ele fala, uma proteína que eles chamam de NCOR-R1, na verdade é uma sigla, né? Que é o desativador do receptor correpressor nuclear específico. Então, tem esse desativador, né? Ele ativou tem esse receptor correpressor nuclear músculo específico. Então, ele dá o nome de NCOR-R1. O que esse negócio faz? Quando você pega camundongos nocautes que não tem esse NCOR, N, C, O, R minúsculo, R maiúsculo, 1, não tem isso, né? Eles têm um tremendo ganho fisiológico com a supressão desse gene. Então, eles têm aumento de massa magra, aumento de endurance, capacidade cardiovascular, aumenta a oxidação lipídica, aumenta a capacidade oxidativa do músculo esquelético. Então, eles dizem que para o Capitão América ter esses poderes que ele tem, ele deve ter inibido, entre outros, um tipo de gene desse. Inclusive, esse gene, eles dizem que ele pode ter causado coisas que normalmente você não consegue, né? Porque com o treinamento se aumenta muito a parte hipertrófica e tal, você pode, né, por exemplo, os genes que afetam na parte hipertrófica, pode abalar, por exemplo, a parte aeróbia, ou da parte aeróbia pode atrapalhar, por exemplo, da mTOR. E no caso, ele consegue os dois, tá? Então, adaptações extremamente difíceis de se conseguir com o tipo de treinamento, especialmente o treinamento de endurance, ele fala aqui, né? Especialmente o treinamento de endurance tem demonstrado desativar a mTOR, via de proteção importante, que facilita a hipertrofia muscular e aumento de força. Então, ele diz, olha, a complexidade dos fatores de transcrição, que são afetados pelo NCOR1, né, em termos de estudo, é significante. E quando você usa os animais lá no nocaute ou da injeção deles intramuscular, você mexe com várias vias de aumento de força e endurance. Ele cita, por exemplo, o PIPAR, né, o proliferador de peroxissomo tipo gama, PGC1-alfa, ERE, que é receptor relacionado a estrogênio, a AMP cíclico, o CREB, né, a AMP cíclico Response Element Bind proteína de ligação do AMP cíclico, o SIRT1, que é o NAD dependente, é a deacilase dependente, a deacilase SIRT1 dependente de NAD, né? São proteínas ligadas à biogênese mitocondrial.
que poderia, né, momentaneamente, em condições normais, não no soro, inibir também mTOR, né, via MPK. Só que nos estudos prévios, olha que interessante, isso poderia acontecer pelo que a gente sabe, fora pensando no N-Core. Quer dizer, se a gente pegar só o PPAR, o PCX1-alfa, ER, o CIRT, o CREB e tal, eles poderiam, como eles estão envolvidos com a biogênese mitocondrial, eles poderiam estar inibindo o mTOR. Mas, quando você faz estudos prévios com o bloqueio do N-Core nos animais, eles não bloqueiam, aparentemente não bloqueiam isso, e o animal também tem aumento tanto da força quanto da endurance. Então, por isso é possível que o soro tenha ativado nessas condições as duas coisas, né? Então, dentre as mudanças genéticas estão também, com certeza, olha que interessante, além do N-Core, ele também cita que provavelmente o soro teria metido com várias coisas genéticas da América. Mas outra coisa também, a parte da miostatina e do os genes da miostatina e do ACTN3, que é da quinitina lá, né? Eu lembro da Catherine North, lá acho que da Austrália, que a mulher publicou vários Science, vários Natures, com esse gene da ACTN3, né, que é a actina N3 lá, que é considerado o gene do velocista, né? Então, ele fala aqui, ó, o gene MTSN, que é o gene que codifica a miostatina, que é parte da família da superfamília de TGF-beta1, e é o grupo de proteínas que regula o crescimento musculoesquelético e crescimento e diferenciação do músculo esquelético. É claro que no caso da miostatina, ela aumentada, ela prejudica esse crescimento, né? Então, o bloqueio da miostatina causa hipertrofia. Isso tem relatos de animais, tem mutações espontâneas de cães, do gado, lá do Belgian Blue, né? Então, e que foi também relatado já em ser humano. E aí, então, da hipertrofia. E ela fala da ACTN3, que é a Actinin Binding Protein, né? Que está na linha Z lá, que tem papel na regulação da contração muscular. Essa isoforma, que é a ACTN3, tem sido encontrada em quase todos os atletas de exercícios anaeróbios que estão sendo testados, e por isso são chamados é chamado de gene do velocista. Então, quer dizer, ele está dizendo assim que o soro do Capitão América teria inibido não só o N-Core1, R1, né? N-Core1, que é aquele que mexe tanto lá com um monte de fatores de transcrição, de outras coisas para força e endurance, mas também da miostatina, também o ACTN3, né? E ele fala, por exemplo, os autores falam do ACTN3, que é uma isoforma que só tem em 18% dos europeus, uma isoforma rara, né? Então, podemos ver como essas mudanças na expressão gênica teriam influenciado profundamente o desempenho físico via produção, aumento de força, né, e resistência do Capitão América e eficiência metabólica. Então, aqui nessa primeira parte, ele fala o quê? Como que, provavelmente, mutações em genes como o N-Core, gene da miostatina, gene da CTN3, teriam, por exemplo, potencializado hipertrofia muito grande no Capitão América e também capacidade aeróbica. Aí ele vai falar, em termos de capacidade aeróbica, ele começa a falar agora da eficiência metabólica. Basicamente, o que ele vai falar aqui, o Capitão América usa muito bem a energia, de modo, um exemplo, eles falam que você quase não vê ele suar nos filmes, né? Então, inclusive, aí ele começa dizendo assim que é aquela ideia lá das 13 milhas em 30 minutos, né, dos 21 quilômetros praticamente em 30 minutos. Mas então ele fala assim, se você correu 13 milhas em 21 quilômetros em 30 minutos, se você usar a equação lá do American College, do ACSM, do VO2 máximo, se prediz que se o Capitão América fez isso a 80% do seu VO2 máximo, ele tem um VO2 máximo de 140 ml por quilo por minuto. E um VO2 total de pelo menos 177 ml por quilo por minuto. Se você pegar pouquíssimos atletas de endurance no mundo aí, eles vão ter por volta de 80, né? Então ele vai falar que é um valor que excede muito a capacidade humana e apenas um grupo muito pequeno de atletas masculinos vão chegar, ele fala um pouco maior, vão chegar em 94 e 86 ml por quilo por minuto. Depois lá na frente ele vai falar que esse VO2 do Capitão América seria um VO2 parecido com aqueles greenhound, que é aqueles cães que correm, né? E com cavalos de raça corredora. Né? Então, vai dar meu tempo daqui a pouco, 20 minutos já, então tem que acelerar. Aumento da eficiência. Então,
falando da eficiência metabólica. A eficiência metabólica aumentada do Capitão América pode se traduzir numa maior capacidade de endurance, uma capacidade de endurance aprimorada e uma menor suscetibilidade à fadiga muscular, então gerando força aprimorada. Então, ele fala, e aí ele começa a falar assim, né? O Capitão América raramente nos filmes você vê ele se alimentando. Então, isso significaria que a utilização do substrato energético dele é muito eficiente. Então, isso é relevante, você não vê ele alimentar, pois a utilização de substrato energético depende do consumo calórico, né? E quer dizer, se ele não consome tanta caloria assim como o Flash, por exemplo, se você vê o Flash da DC, ele precisa inclusive ter uma alimentação especial, senão ele tem hipoglicemia, cai e tal, tão rápido o metabolismo dele. O Capitão América tem o metabolismo aeróbio o metabolismo mais rápido, inclusive ele fala no primeiro filme, o próprio personagem diz que ele tem um metabolismo cerca de 4 vezes mais rápido em basal, né? Assim que, por isso o Capitão América, assim como o Flash, eles não ficam bêbados. Então tem uma hora lá na Primeira Guerra, né? Recordando a história. O filme é de 2000, vai filmar, que é um spoiler, né? O Buck, que depois vira o Soldado Universal, aparentemente morre numa missão e o Capitão América fica muito mal. E ele é encontrado lá nos destroços de uma cidade bebendo. E aí ele reclama para a mocinha que ele gosta lá, né? Que ele se sente frustrado, que nem ficar bêbado ele não consegue, porque o metabolismo dele é muito mais rápido. Fala que o metabolismo dele é cerca de 4 vezes mais rápido, pelo menos, do que o ser humano normal. Então, ele se torna imune ao álcool. E aí ele fala e começa a dizer, né? Isso que é legal da fisiologia. Eles começam a falar de. Tudo isso que ele está dando falando de fisiologia. Ele fala, ó, a taxa metabólica basal ela tem um consumo de 3,5 ml de O2 por quilo por minuto. Se você relaxar, falar do Capitão América 4 vezes mais, seriam 14 ml por quilo por minuto. Se ele tem, aí começa, ó, se ele tem cerca de 109 quilos, né, 10% de gordura, então ele teria um metabolismo basal ali de mais ou menos de uma taxa metabólica muito alta, mais ou menos 7,63 kcal por minuto ele gastaria, comparado a um ser humano normal, que é de 1,9. Tá? Então, uma taxa metabólica aumentada, que aumentaria essa taxa metabólica aumentada, em teoria, ela aumentaria muito a necessidade de ingestão do Capitão América. Então, se ele não ingere tanto alimento, é porque a eficiência para ele usar as calorias é muito grande, né? Ele usa as calorias com muita eficiência. Então, ele fala assim, mas como ele não come constantemente, né? Como ele não come, não está o tempo todo comendo, como é que se explica, então, essa discrepância aí? Um cara que tem um metabolismo de 7,66, enquanto as pessoas de quilocalorias por minuto, enquanto as pessoas têm 1,9, como é que pode? Então ele fala que outra coisa, né? O Capitão América ele tem um metabolismo mais alto, mas ele tem uma massa ali de 109 quilos, né? Então ele não pode ter uns estoques de energia tão altos. Então como é que funciona? Como é que pode? Explicação é eficiência metabólica. Então ele fala, ó, um homem adulto, um homem ou mulher adulto, nós não somos muito eficientes de modo geral, né? De toda a energia que a gente consome, isso a gente sempre aprende na aula de fisiologia, né? 75 a 80% da energia que nós consumimos na hora que você vai extrair, transferir aquela energia do carbo, lipídio e da proteína para o ATP, você perde 75% a 80% daquilo na forma de calor. E aí a questão do superaquecimento, do exercício tal. Eu já falei que ele diz, olha, provavelmente o Capitão América é tão eficiente que ele não entra em fadiga e não superaquece. Aí ele diz assim, né, que então apenas 20 a 25% das calorias ingeridas pelo ser humano são usadas para ATP. E aí as demandas genéticas, então como as demandas alimentares do Capitão América não são muito diferentes, ele tem que ter então a gente está falando uma eficiência metabólica muito aumentada, né? E, e o fato de nós não ver ele transportando comida ou comendo mostra isso. Então tem 3 explicações para essa eficiência metabólica dele, né? Uma melhoria no sistema digestório, permitindo que ele aumentasse grandemente a capacidade absortiva e, ao mesmo tempo, diminuir o efeito térmico do alimento. Quer dizer, o Capitão América seria um cara que absorve muito do que ele come, com muita mais eficiência que o normal, e não gasta tanta energia para digerir o nutriente. Por outro lado, né? Por outro lado, então, 3 coisas para eficiência. A parte digestória, ele teria um gasto energético muito reduzido em processos tais como manutenção de equilíbrio iônico. Então, por exemplo, em repouso, muito do que nós gastamos em energia tem a ver com o funcionamento de bomba só de potássio. Eu não tenho certeza, eu já vi cerca de 75% seria isso, tá? Eu posso confirmar depois. Então, ele teria muito menos gasto com essas bombas só de potássio. E a utilização dos substratos seria tremendamente aumentada. Então, a eficiência metabólica do Capitão América estaria numa parte digestória muito potencializada e econômica, porque absorve muito e gasta pouco para digerir,
no menor gasto em processos como bomba só de potássio, manutenção de balanço iônico, né? Que gasta muito em repouso, isso aí, boa parte do gasto em repouso é disso. E o 3, que ele fala aqui, um uso dos substratos que estão armazenados no corpo dele, que não são em grande quantidade, muito eficiente. Então aí ele fala, né, a eficiência metabólica altamente aumentada, da família das ATPase, por isso que ele fala da sódio, potássio, tal, da cerca. Então, o gasto calórico por meio da bomba sódio potássio é responsável por significante porção das demandas energéticas de repouso, que eu falei para vocês. Então, provavelmente ele teria mutação, provocando mutação também nos genes da bomba sódio potássio, né? Ou seja, ele teria capacidade de funcionar com essa bomba, ou seja, por ATP gasto, essa bomba teria um funcionamento muito mais eficiente, daí, né? Ele não ser tão econômico. O gasto energético grandemente atenuado nessas e em outras áreas iria substancialmente reduzir a produção de calor, portanto, permitindo a mais alta energia do Capitão América diretamente da contração muscular. Quer dizer, ele usa muito, não produz muito calor no desperdício, e usa muito da sua energia na contração. Aí ele começa a falar, então, né? Então ele está falando, ele falou ali das mutações, falou da eficiência metabólica, vai falar da massa corporal, então que a massa corporal dele é normal, né? Então ele deveria ter no máximo ali 8 quilocalorias no corpo inteiro de ATP, como uma pessoa normal, pelo tamanho dele, 29 quilocalorias de creatina fosfato, que é uma pessoa normal, o tamanho dele, né? Se ele teria pensando na massa dele, ele deveria ter 2.900 calorias de carboidrato, sendo 2.200 no músculo esquelético, 670 no fígado e 112 circulando, né? É claro que a eficiência do Capitão América pede também que ele tenha um perfil mitocondrial, como está na estrela aí, muito aumentado, né? Então, ele fala assim que, por exemplo, se você pega ali a via glicolítica, né, a parte da glicólise que está ocorrendo no citoplasma sem a necessidade de ATP, você usa de 2 a 3, depende se é glicogênio ou glicose, obtém de 2 a 3 ATPs. E aí ele diz que a grande vantagem de você usar o metabolismo anaeróbio é a produção rápida. Então, aquela situação onde eu preciso de potência contra a capacidade. Eu preciso explodir, preciso de metabolismo anaeróbio. Só que o Capitão América tem um perfil mitocondrial tão aumentado, tão eficiente, que o metabolismo aeróbio dele é tão rápido, tão eficiente, que ele não precisa gastar, não precisaria ficar usando esse perfil anaeróbio, de modo que ele consegue extrair muita energia da glicose no aeróbio. E outra coisa, que eu também não sabia, aprendi nesse artigo, quando a gente oxida a molécula de glicose no metabolismo aeróbio, na fosforilação oxidativa, a gente não consegue extrair toda a energia dela. Tem cerca de 400 calorias, até fala aqui, né? Cerca de 400 e poucas calorias, 453 calorias por mol de glicose não são usadas quando passa ali na cadeia de transporte elétrico. Então, ele teria uma densidade mitocondrial tal que aproveitaria também essa energia. Além disso, a atividade enzimática dele permitiria uma regeneração de ATP muito rápida, né? Eu falei da questão lá do anaeróbio, como a regeneração aeróbica dele é muito rápida, ele não precisaria disso, né? Então, ele também teria cerca de 100 mil calorias de gordura, sendo 93%. Isso ele tem 12% de gordura, tá? 93% de densidade de pouso, 2% da musculatura esquelética, 5% circulante ou como triacilglicirol ou como ácidos graxos, né? E aí ele teria também entre 30 mil e 50 mil calorias de proteína, embora a proteína não seja um alvo ali para ser usado como energia, tá? Então ele falou aquilo que eu falei das 453 calorias por mol que não são disponíveis normalmente, mas ele usaria, então ele teria uma eficiência tão grande, né? E é aquela ideia, ele conseguiria usar os seus feitos humanos, então, porque além da alta eficiência metabólica que a gente viu, ele tem uma capacidade aeróbia extremamente elevada. Tão elevada que ele consegue girar em velocidades, consegue fazer esforços físicos tão grandes que para qualquer ser humano novo, que seria já anaeróbio, para ele não é. Então ele consegue, inclusive, isso. Ele vai conseguir, a parte anaeróbia de fadiga que ele fala ali na frente, ele vai conseguir regenerar a creatina muito rápido, porque o acúmulo de fosfato inorgânico é um dos motivos, provavelmente, da fadiga, ele impediria isso. Então, aí ele começa a falar, né? Então ele vai falando de vários pontos. Então ele falou da eficiência metabólica, da reserva de energia, que ele tem, da massa corporal, está falando do metabolismo dele, das mutações, agora ele vai falar do músculo esquelético, depois do coração. Então eu vou acelerar. Então o músculo esquelético dele, basicamente, o que ele fala no músculo esquelético aqui, né? Eles trazem aí pra gente
quais são as características das fibras normais, né? Que o ser humano distribuído, tipo 1, tipo 2A e 2X, tem um pouco aí de cada coisa, né? Para força de produção, fadiga e tal. Então ele fala que o perfil do Capitão América, que ele consegue, por exemplo, dar um soco nos caras, os caras vão longe, dá um chute, os caras vão longe. Quando ele bate o escudo, o cara sai voando, um cara de 100 quilos, você vê que são caras grandes que ele dá levanta o braço, os caras saem voando muito longe. Ou seja, segundo eles falam, é muito legal isso aqui, que a maior parte das fibras dele deveria ser um tipo de fibra, perfil de fibra 2A. Como assim? Ao mesmo tempo que elas têm uma velocidade de contração igual, tão grande quanto as 2X, tem uma fadigabilidade parecida com a 1, ou seja, ela é mista, né? Mas, ao mesmo tempo, olha que interessante como os caras viajam na brincadeira. Mas, ao mesmo tempo, o Capitão América teria que ter, então, fibra 1 também, porque tem horas que ele não está fazendo feitos heróicos. Tem hora que ele está ficando em pé, tem hora que ele está fazendo atividades da vida diária. Então, ele tem que ter uma porção também de fibras do tipo 1 para sustentação, postura, etc. Né? E que isso seria uma parte, claro que seriam fibras do tipo 1 extremamente elevadas, né? Então, aí ele está falando dessa parte aí do ganho de massa muscular, e aí ele cita, por exemplo, que ele ganhou cerca de transformação instantânea, ele ganhou cerca de 45,3 kg ali, né, na hora que ele, em termos de massa, na hora que ele foi submetido ao raio Vita e ao soro, ganhou cerca de mais ou menos que foi? Ele ganhou mais ou menos cerca de 7 pés. Não, desculpa. Ele ganhou cerca de 30 centímetros. 7 pés é 2 metros, não. Ele ganhou cerca de 1 centímetro e 45 quilos. De novo. 45 quilos e um pé que dá 30 centímetros, ele aumentou. E aí eles vão calculando todas essas fibras, essas coisas, eles vão calculando. Então, por exemplo, ele fala que num filme ele salta um muro de mais ou menos 2 metros e 13 brincando. Então, para ter uma massa dessa potência, eles vão calculando a potência que ele teria. Tá? Então, a potência muscular é muito maior que atleta seja de campo ou de pista olímpico. Então, ele fala que cerca de uma porcentagem pequena das fibras do tipo 1, que eu falei, a grande maioria das fibras do tipo 2. A maior parte das fibras eles seriam tipo um híbrido, né? Das pessoas, a maioria das pessoas normalmente são fibras híbridas. Ele teria muito mais fibras do tipo 2A, né? Então, por isso que ele consegue sustentar muita força, muita, que a gente está falando agora, muita resistência por muito tempo. E que mais? Aí ele fala que essas mutações, essas alterações estão acontecendo na miosina de cadeia pesada, aí na atividade da ATPase das fibras do tipo 2X dele, 2A, né? Opa! O que mais? Na diferença que se vê nas fibras de velocidade. Tá. Aí ele fala, a hipótese é que o Capitão América teria, como eu falei, uma musculatura similar à fibra 2A, mas também teria que ter um pouco ali para sustentar as atividades do dia a dia, tá? Então, fibra do tipo 2, mas por assim, uma pequena porção de fibra do tipo 1. Tô acabando. Aí ele fala da fadiga, né, que ele cita, por exemplo, tanto, é muito engraçado, eu não tinha reparado isso, mas no primeiro filme, quando ele não é o Capitão América ainda, ele apanha de um valentão no beco, aí ele tá todo magrinho lá, ele fala, eu poderia fazer isso o dia inteiro. E aí o amigo dele, que é o Buck, que é maior, grandão, já é forte na época, virou um super soldado também, um soldado invernal, por outros métodos, que eu não lembro como foi, mas o Buck salva ele, mas ele fala assim, eu poderia fazer isso o dia inteiro. Então ele mostra que aquele componente da fadiga, tanto central como periférica, então ele diz, né, que a fadiga central pode ser tanto ali desde o drive motor para chegar na musculatura, e também tem fator periférico. Então ele diz que o Capitão América já teria naturalmente uma alta motivação, mas com certeza se ele tivesse insistindo ali lutar no beco, ele apanharia. Diferente daquele momento que ele chega para o Homem de Ferro e está lutando na Guerra Civil para defender o Buck, né? Você vê que a brincadeira que os caras fazem. Primeiro, você vê que a gente tem que pensar, né? Primeiro ele luta lá com o cara e o Buck salva ele do valentão. E ele é magrelo. E aí depois, o Homem de Ferro, em função do Buck, como vocês sabem nos filmes, o Buck, sob controle mental, ter matado os pais do Tony Stark, do Homem de Ferro. O Homem de Ferro fica pirado, quer matar o Soldado Invernal, e aí o Capitão América fala, você não vai matar ele, né? E eles, claro, que entram em conflito, aquele conflito todo. E o Homem de Ferro, com aquela tecnologia toda lá, começa a bater no Capitão América e ele fala, eu poderia fazer isso o dia inteiro. Agora sim ele está transformado, né?
E desculpem os fãs do Homem de Ferro, no quadrinho, inclusive, o Capitão América, ele ganha, tá? Ele ganha, desculpa, do Homem de Ferro. Mas ele desiste, porque senão muita gente no time, muita gente já morrer quando ele faz aquele time de herói. Mas enfim, vamos lá, né? O Homem de Ferro ainda tem que aprender muito aí na história. Então, ele fala da questão da fadiga, e aí ele fala da fadiga, teoria da fadiga central e periférica. Então ele fala, por exemplo, uma coisa interessante, em termos de fadiga central, tem muito aqueles estudos que falam da relação entre serotonina para dopamina. Então, quando a relação aumenta a serotonina, isso está ligado a cansaço e fadiga. Enquanto aumenta a dopamina, isso pode estar ligado à atração e ao desempenho. Então, o Capitão América pode ter sofrido mutações nisso, né, alterações nisso, onde tem uma relação, uma taxa ótima de dopamina para serotonina. Ele já tinha em termos daquelas convicções que ele tinha. E provavelmente a droga mexeu com isso. E aí, quando ele fala de fadiga periférica, ele basicamente fala de duas coisas. Do hidrogênio, ele cita que a ideia de que o hidrogênio causa fadiga vem sendo desafiada nos últimos anos, enquanto a ideia de que a fosforilação, a ideia de sobrar o fosfato inorgânico, perdão, acúmulo de fosfato inorgânico, tem aumentado. Então ele fala, por exemplo, que a questão do Capitão América teria uma capacidade de tamponante muito maior em termos de hidrogênio, né? Ele pegaria lactato e oxidaria muito mais lactato, faria muito mais a glicose desse lactato no ciclo de Cori, ou seja, independentemente do lactato, do hidrogênio, perdão, está envolvido na fadiga, o Capitão América tem uma capacidade de tamponamento desse hidrogênio muito grande. E também teria uma capacidade de tamponamento do fosfato muito grande, porque ele, por exemplo, a síntese de creatina fosfato dele é muito grande, é muito rápida, tá? E aí, então ele fala de equilíbrio ácido básico e tal. E aí, para terminar o artigo, ele dá um show. O artigo todo é um show, né? Mas ele dá um show de bola falando do sistema cardiovascular. Então ele fala que o VO2 dele é 177, o dobro do indivíduo normal, que é similar a de um cavalo de altíssimo nível, de um cachorro de corrida, que o Capitão América deve ter um máximo de batimento cardíaco por volta de 250 batimentos por minuto, que é igual dos indivíduos. Mas é interessante que ele calcula o VO2, né? O VO2 é o débito cardíaco e a diferença arteriovenosa, então ele faz cálculo, dentro do débito cardíaco, ele faz cálculo das mudanças no tamanho da câmara do coração do Capitão América para dizer qual seria o volume sistólico dele, volume diastólico final, então para dizer quanto ele está bombeando por minuto. Eles fazem cálculos da diferença arteriovenosa dele, então tudo seria maior, né? Tudo claro que nele é maior, a diferença arteriovenosa maior, a quantidade de sangue dele seria maior. Então, a relação, olha que interessante, a relação de quem é sedentário do peso do coração para o corpo é 0,4%. De um atleta de endurance chega próximo de 1, altíssimo nível, 0,8%. Capitão América chegaria a 1,5, que é mais ou menos do cavalo do cachorro, a relação do peso do coração em relação ao peso do corpo. Tá? Então ele fala isso, ele fala da questão da diferença do ventrículo esquerdo. Então ele fala, olha, o coração ele tem 3 parâmetros aí de desempenho cardíaco: pré-carga, pós-carga e notropismo, né? Força de batimento. Então ele comenta sobre o sistema simpático, o aumento do bombeamento e notropismo, o tamanho do ventrículo esquerdo sendo maior, bombeando muito mais sangue. Ele calcula quanto de hemoglobina está sendo, o perfil de hemoglobina, né? Porque normalmente cada 1 grama de hemoglobina transporta 1,34 ml de O2, ele fala que isso está aumentado. Então ele dá um show na parte cardiovascular também, assim como na parte genética, muscular, tudo, de como esse coração teria aumentado para que esse indivíduo tivesse aí um VO2. E aí é interessante, né, um último dado, que ele fala que o VO2 do Capitão América seria mais ou menos 75 litros por minuto. Desculpa, não o VO2, tá? O VO2 a gente já falou, 177. O débito cardíaco, 75 ml, de novo, 75 litros por minuto. Falando que um atleta de alto nível chega ali em 35, 114% a mais. Tá? Então, mostrando aí por que o cara é alterado, né? Aí ele fala da idade, então o Capitão América parece que tem 30 anos lá no filme, mas ele tem 98 na verdade, então, e mesmo assim a frequência dele é muito, ou seja, aquela limitação da idade sobre a frequência não existe, que isso pode ter outras implicações no desempenho dele, que ele não envelhece. Então, gente, o legal do artigo, lógico, nem eu falo como fã, eu sou empolgado, como eu disse, né? Eu sou empolgado, ele fala
a precarga por causa do flank Starling estaria maior. Então, o Capitão América, que eu falei, né? Função cardíaca, precarga, pós-carga, entropismo. Então, a precarga é muito maior, porque tem mais sangue, tem mais força, mais tamanho. Então, o efeito de flank Starling é muito maior, Frank Starling, né? De bombeamento. Que ele tem, então, um inotropismo muito maior em função do sistema adrenérgico dele ser mais potente, que ele tem uma pós-carga muito menor, ele consegue inibir muito mais a resistência vascular periférica, umas coisas bem interessantes. Então, lógico que é uma brincadeira, né? O Capitão América não existe, infelizmente, mas se existir, tomara que eu seja o candidato para virar Capitão América. Mas é muito interessante a ideia, como a gente falou. Primeiro, vamos criar aí uma forma de prender o aluno da graduação na fisiologia. Vamos fazer isso. Como é que a gente faz? Tá? Vamos criar um ícone pop. E aí, a partir de... Ele pega um parâmetro real, um número para poder se basear, que são os feitos, vários feitos deles do Capitão América nos filmes, e ele vai fazer um cálculo de verdade, né? Comparando com fisiologia animal, com fisiologia humana, tempo humano. Então, é muito legal o artigo, porque você aprende sobre genética de ponta, esses novos genes e as vias que os genes mexem, qual é o efeito dessas possíveis mutações em animais. Você aprende sobre estoque de energia, você aprende sobre eficiência metabólica, sobre aquecimento do corpo, que não comentei muito, só passei, mas que ele quase não aquece, de quanta energia a gente não usa. Você aprende sobre o tipo de fibra, como as fibras teriam que mudar, onde elas teriam que mudar, né, na utilização. Fala um pouco de metabolismo energético, fala de sistema cardiovascular, então é muito bacana, e o artigo termina com essas questões aqui, né, para os alunos, né? Discutir as modulações nas vias proteicas, que provavelmente ocorreram no Capitão América, para que ele tenha desempenhos super-humanos, discutir as mutações que aconteceram nele, fisiologicamente, como o Capitão América é capaz de aumentar a taxa metabólica 4 vezes, sendo que ele não necessariamente precisa consumir mais comida, como o Flash. Que tipo de alteração, né? Provavelmente que tipo de perfil de fibra muscular ele tem, né? Defenda a sua hipótese. Considerando as mudanças fisiológicas induzidas pelo soro supersoldado, explique como esses fatores permitiam a redução na acidose e na fadiga. Consideração das alterações metabólicas fisiológicas discutidas, né? Se elas são realísticas em termos de potencialmente poder acontecer no ser humano, em que extensão, usando a corrida dele que ele tem lá no mall, né? No mall lá do Washington DC, no soldado, aquela coisa de correr 13 milhas em 30 minutos lá, né? Discutir o VO2 do Capitão América, que a gente falou, considerando as mudanças obtidas no sistema cardiovascular do Capitão América, né? Encontra formas alternativas pelo qual o Capitão América poderia atingir o VO2 máximo, que é a potência aeróbica de 170 ml por quilo por minuto, compare e contraste com a performance e capacidade de diferentes espécies de super-heróis como o Capitão América. Então, ele fala, né? Então, é muito interessante porque com a fisiologia do Capitão América, você pode fazer várias situações. Então, ele cita, né? Não fala aqui, mas eu já peguei outros artigos. Então, imagina, você pega um herói como o Wolverine ou o Deadpool, que dá para você fazer ali em termos de sistema imunológico, recuperação, tá? Então, é uma forma de você, que nem fala no começo do artigo, pegar uma coisa que existe no mundo imaginário, né, na ficção, na cultura pop, e tentar comparar com aquilo que existe no mundo real, em termos de, né, o que a gente sabe sobre fisiologia. Já vi também estudos sobre anatomia. Então, é muito interessante isso, e uma ideia de criatividade, né? Nós, professores, estamos sempre aí preocupados em querer trazer o nosso aluno, né, como que faz, metodologias ativas, uma série de informações para, então, envolvê-lo. Eu achei muito bacana falar desse artigo, porque, por vários motivos, já falei que eu sou fã e tal, mas, assim, achei muito criativa a ideia, e a qualidade do artigo, né, a qualidade é fenomenal, o que ele fala, as explicações. Então, até pessoas que têm experiência aí com alguma coisa em fisiologia, aprende, porque ele fala, se você for bom cardiovascular, você vai aprender alguma coisa de genética, vai aprender uma coisa de fibra, vai aprender alguma coisa de eficiência metabólica, é muito bacana o artigo. Tá ok, pessoal? Deixe seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho aí e até um próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.